Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero ministrar uma palavra que o Senhor falou comigo para estar ministrando aqui. E se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo e o que o Senhor vinha falando, eu vou passando para a igreja. E vou iniciar a leitura da palavra. E quero que vocês meditem, vão meditando nesta palavra. Porque é a palavra que veio direto do trono de Deus. E diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos. Admoestar significa aconselhar, advertir ou repreender alguém de forma branda. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Deus de poder e Deus de glória. E é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorre-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. No versículo 18. 17 ainda. Aleluia. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina.
Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aleluia. Glória a Jesus. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarda essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Os pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, mas alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Aleluia. Eu vou ler o primeiro capítulo, do versículo 1, capítulo 6, diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado sejas teu nome, Senhor. Então, como lemos o capítulo inteiro, capítulo 5, aleluia, eu quero falar um pouco de mim hoje. Quando o Senhor falou comigo nesse capítulo, eu estava me identificando aqui. Aleluia. Porque nesse tempo de 2021 até o dia de hoje, que estou firme na presença do Senhor. Estou firme na presença do Senhor. Aleluia. Nesse tempo que estou de 2024 até agora, sem estar congregando em alguma casa de oração fixamente, eu posso dizer que eu não tenho apoio nenhum. E digo espiritual. Porque é o que falava ao meu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque quando as pessoas leem a palavra do Senhor, eu não sei se elas leem a palavra do Senhor de qualquer maneira, elas não prestam atenção no que estão lendo, porque podem me olhar e
e me considerar como uma viúva mais nova. Mas não prestam atenção na revelação da palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta a um jovem. A um jovem pastor. E ele escrevia essa carta para esse pastor, para esse jovem, para que ele permanecesse na presença do Senhor. Para que ele se mantesse firme na presença do Senhor. Aleluia. E eu estava observando esta palavra. E eu posso dizer que eu não tenho alguém como um apóstolo. Eu não tenho alguém que eu possa me dizer as coisas para mim. Eu estou 1 ano somente indo nas casas de oração. Continuo firme em oração. Continuo buscando ao Senhor dentro do meu lar. Então, muitos não podem dizer que eu sou uma viúva jovem. Não. Eu sou a que está perseverando. Eu sou a que está buscando a cada dia ficar mais firme na presença do Senhor. E o Senhor tem renovado. E o Senhor tem dado variedades de línguas estranhas. Porque tem que meditar na palavra. Ler, todos podem ler. Mas a revelação, ela vem do alto. Aleluia. Tem diferença de viúvas, as que esperam em Deus e as que permanecem na presença. As que esperam em Deus e permanecem na presença. E as que estão no mundo. Muitos falam sobre a idade, como está escrito, mas não pegam a revelação toda. Aleluia. Muitos fazem seus julgamentos. Como eu disse, a revelação ela vem do alto. O Senhor me deu essa palavra para ministrar hoje. Esta palavra. Há um ano, eu não subo mais em cima do altar para ministrar a palavra. Há 1 ano, eu não tomo a Santa Ceia para que não haja condenação. Há 1 ano, nenhum irmão de igreja, exceto um, que 2 vezes entrou dentro do meu lar e orou.
Mas o resto, cadê? Cadê? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã que antes tempo dizia para mim, se você precisar, eu tô aqui? Nunca. Nunca. O que mudou? A palavra ela não muda. Paulo escreve uma carta ao jovem. E isso fortalece alguém. Isso fortalece. Mas abandonam. Abandonam. E o que eu vejo, pela minha observação agora, que muitas mulheres, muitas irmãs que são viúvas também e deveriam ser procuradas mais para elas não enfraquecer na fé, para elas continuar o caminho delas, são abandonadas. Tu não precisa ficar o dia inteiro na casa de uma. Não. Mas uma vez que outra, você indo, isso vai fortalecer. Pensa que não? Você não sabe o bem que você vai fazer. Aí eu estava pensando que era coisas da minha cabeça. Pensando que era coisas de mim. Mas eu não tenho me desviado dos caminhos do Senhor nesse tempo que eu estou. Não tenho colocado e nunca coloquei os meus pés nesses 12 anos de cristã. Nunca coloquei os meus pés fora dos caminhos do Senhor. E não digo que o diabo não assopra diariamente para eu sair por causa das dificuldades, das lutas. Não pensa que eu já não pensei em desistir. Mas aí eu vou estar jogando tudo fora. Vou perder a salvação. Deus de poder, Deus de glória. Aqui no 13 diz assim: além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Então isso me mostra que eu não estou nesta, que eu não sou essas viúvas que fala aqui a palavra. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então, a palavra do Senhor está me mostrando
Vou repetir o 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia, em rogos e oração. Aleluia. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Vocês viram a diferença? Viram a diferença? Eu me encaixo no versículo 5. Por quê? Porque já diz. Porque ora. E se não fosse, as orações, certo é que nem na presença do Senhor eu estava ainda. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Deus de glória, aleluia, Jesus. Louvado, exaltado sejas. Roinai, maidai. Roinai, maidai. Muitos abandonam. Muitos abandonam. Mas o Senhor não abandona. E hoje, diante desta palavra que o Senhor está mandando eu ministrar para a igreja dele, porque eu creio que o Senhor está divertindo a igreja. Está divertindo a igreja. Aí podem dizer assim, mas você não está tomando a Santa Ceia, você não está subindo no altar. Mas o Senhor usa como Ele quer. E o Senhor usa eu da maneira que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Não cabe a você a questionar o jeito, a maneira que o Senhor me usa. Porque Ele sabe a forma. Ele sabe o jeito que tá meu coração. Ele conhece a sinceridade do meu coração. Ele sabe o que ele faz, o que ele move. Ele sabe o jeito, como é, qual vai ser o dia que ele vai usar a minha vida. Porque desde o dia que eu me entreguei a ele, eu sou dele. Então ele usa do jeito que ele quer. Ele usa da maneira que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Porque ele é soberano, ele é rei. Ele é Senhor dos senhores.
E muitos que estão dentro da casa de Deus estão lá terça, sexta, domingo, quinta, quarta. Muitas das vezes não sentem o que eu estou sentindo nesse momento. Porque endureceram o coração. Aí você vai dizer assim, mas como endureceram se estão em cargos? Mas se não estiver cumprindo a palavra, se não estiver praticando o que está escrito, o Senhor já me permitiu ir em vários lugares nesse 1 ano. Vários lugares que eu nem imaginei. A presença está tão forte nesse lugar. Vocês não têm ideia dos lugares que eu já fui. Nesse tempo, há muitos lugares. Já conheci várias pessoas. Nesse tempo, porque o Senhor não desampara. O Senhor, Ele não desampara. Ele não desampara a viúva. Mas o ser humano desampara. O ser humano abandona. E é os que mais deveriam dar assistência. Para que ela não venha cair. Para que ela não venha enfraquecer na caminhada. Mas isso a igreja está com dificuldade para entender. E você acredita que Deus, quando me usa, eu só vou descobrir que a pessoa é viúva depois de uns dias. Porque eu não sabia. Ou ela conta depois da oração. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Porque eu vou ter o que falar a elas. Deus de poder, Deus de glória. É a palavra que o Senhor, nesse dia de hoje, mandou eu ministrar. Sabe o que é você acordar e o Senhor dizer, 1 Timóteo 5? Você nem abriu os olhos ainda e o Senhor está dizendo, 1 Timóteo 5. Eu não sei para quem que é a palavra. É para todos nós. É para todos nós a palavra. O alimento do céu. Aleluia. Pode o homem abandonar. Pode a mulher abandonar. Mas Deus não abandona. Mas Ele deixa aqui. Como Paulo foi cuidadoso com aquele jovem pastor.
Assim Deus quer que a igreja seja com as viúvas, as verdadeiras viúvas, como diz a palavra do Senhor. Aí pode dizer assim, tá num relacionamento, não é mais viúva. Desde quando? Deixou de ser. Aí esquece. Esquece. Mas eu continuo em oração, buscando a presença do Senhor, buscando aprender cada vez mais, aleluia, a como eu devo agir, a como eu devo estar diante da presença. O que muitos perderam o temor. O que muitos perderam o temor. Subindo no altar de qualquer maneira, de qualquer jeito, fora fazendo o que bem entende. E eu permaneço firme. Permaneço firme, como eu aprendi. Vocês não sabem a graça que está nesse lugar. A minha premissa do Senhor essa manhã. A minha premissa. Fazer a vontade dele. Assim como Maria fez. Se prostrou diante do Senhor para aprender. A primícia. Eu creio que essa ministração, ela não é em vão. Porque a palavra do Senhor, ela não vai vazia, ela não entra. Ela preenche. Eu deixo esta palavra, 1 Timóteo capítulo 5, para que cada um venha meditar nessa palavra, porque o Espírito Santo vai falar muito mais ainda. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar muito ainda. É só você pegar a palavra para continuar lendo. Eu fico até aqui. Senhor meu Deus, amado Pai, entrego, Senhor, essa ministração em tuas mãos, Pai. Espírito Santo do Senhor, a cada um que vai, Senhor, olhar, Senhor, essa ministração. Que o Senhor venha tocar com a tua presença. Que o Senhor venha tocar com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Entrego, Senhor, cada um deles em tuas mãos. Abençoa. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.